Olá, buenos dias, muito buenos dias, bueníssimos dias a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Buenos dias para o pessoal que assiste a aula pelo YouTube e o pessoal que assiste a aula pelo IPTV. Ali tem o pessoal de Eliseu Martins, o pessoal de Esperantina, Francisco Aires, Guaribas e o pessoal de Oeiras. Temos duas turmas aí, duas salas de Oeiras, tá? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula do mês de setembro, já que dia 7 foi feriado, né? Nesse mês de setembro a gente vai trabalhar basicamente pronome de objeto direto e indireto, né? A gente está vendo uns conteúdos aí que fazem parte, né, da nossa programação de terceiro ano, a gente precisa ver. E também, se o tempo alcançar, interpretação de texto. Mas esses meses agora, setembro, outubro, que antecede o Enem, a gente vai também, né, procurar, como a gente sempre faz, trabalhar questões para o Enem, no modelo do Enem, e questões do próprio Enem, questões que já foram aplicadas, tá? Então, né, durante esse mês de setembro, durante o mês de outubro, a gente vai direcionar para isso também. Hoje, vocês me acompanhem aqui, eu começo com gramática, tá aqui o roteiro da aula. Lembrando que essa coisa gramatical, esses assuntos gramaticais que a gente trabalha, eles são cobrados depois na prova daqui, a prova que a gente faz, né? A prova bimestral aqui do canal, vocês vão encontrar essa parte gramatical também. São 10 questões, a gente sempre procura dividir. Metade interpretação, metade gramática, né? Então, o conteúdo de hoje, né, o objeto do conhecimento, a gente vai começar a trabalhar os pronomes de complemento direto. A gente vai trabalhar por parte, complemento direto, complemento indireto, verbo com dois complementos. Hoje a gente vai começar com o complemento direto, e aí na próxima semana o indireto. E aí, como eu falei para vocês, alcançando o tempo, a gente faz interpretação de texto. Os objetivos, né? Da teoria prática, a gente sempre resolve questões, mas vamos lá, começamos. Aqui eu digo assim, pronomes de objeto direto, pronomes de objeto direto. O objeto ou complemento direto é a coisa, né? Coisa em espanhol quer dizer coisa, ou a pessoa que recebe a ação do verbo, realizada pelo sujeito. É uma palavra ou um grupo de palavras necessários para que a frase tenha sentido. Por exemplo, leu um livro, né? O verbo é o verbo ler. Portanto, um livro é o objeto direto. Sim, pensando no Enem, você não vai encontrar questão para você classificar se é objeto direto, se é indireto, se o uso está correto, não tem questão de gramática aplicada. Agora, por que a gente está trabalhando esse assunto? Qual é? Eu vou fazer o Enem, o que eu precisaria saber? Você precisaria, dentro do texto, na leitura, não se perder com o pronome e reconhecer a que ele se refere. Num exemplo bem simples, veja essa frase. Leu um livro. Aí eu coloco aqui, vírgula, continuo escrevendo. Lo leo por la noche. Leio um livro, lo leo por la noche. Esse lo que eu usei aqui é o pronome de objeto direto, que a gente chama. Pronome de objeto direto. E ele se refere a algo mencionado anteriormente, nesse caso aqui, um livro, né? Então, uma das funções dos pronomes de objeto direto e indireto é evitar repetição, fazer substituição, referir-se a algo mencionado anteriormente. Como eu falei aqui no exemplo,
Leu um livro. Leu um livro. Lo leu por la noite. Esse lo aí se refere a quê? Se refere a livro, né? E se faz bastante uso de pronome de objeto direto e indireto em espanhol, tanto na língua falada quanto na língua escrita. El complemento directo suele ser una cosa y no lleva una preposición delante. Pero también puede ser una persona y en este caso siempre lleva adelante la preposición a. Traduzo. O complemento direto costuma ser, esse verbo aqui é o verbo soler. Soler significa costumar. Então, o complemento direto costuma ser uma coisa e não leva uma preposição diante, né? Diante de si. Pero, mas também pode ser uma pessoa. E neste caso, sempre leva diante a preposição a. A língua espanhola tem um negócio interessante, e isso vale para a escrita, vale para a fala. Sempre que o complemento de qualquer verbo for pessoa, a preposição a vai aparecer antes. Sempre que o complemento de qualquer verbo seja pessoa, a preposição a vai aparecer antes. Veja esse exemplo. He visto, isso aqui é pretérito perfeito, quer dizer vi. A tus padres. Essa preposição aparece aqui porque o complemento do verbo ver é tus padres, teus pais, e é pessoa. Em espanhol é impossível que eles falem ou digam he visto tus padres. Não falam, né? Se o complemento do verbo for pessoa, vi a tus padres. Não tem como a preposição não aparecer antes, tá? Porque geralmente o que acompanha a preposição é o complemento indireto, né? Quando o complemento é indireto, sempre vai estar acompanhado de preposição. Mas em espanhol, a gente vai ter situações em que o complemento direto vai aparecer acompanhado de preposição. E isso acontece quando se trata, né? Quando o complemento direto é pessoa, animal personificado, animal de estimação, né? Então, ó, vi a tus padres, faltou ali um S. Aí, ó, los vi en la escuela. Los vi en la escuela, né? Você lendo essa frase, vi a tus padres, los vi en la escuela, você consegue perceber, você consegue dizer que esse pronome se refere a tus padres, a eles, né? Se você consegue fazer isso, a gente... Bom dia, Felipe. A gente consegue... Obrigado. Muchas gracias. A gente consegue atingir o objetivo, né? A gente vai passar aqui por uma gramática, a gente vai fazer aqui uns exercícios, mas o fundamental é que eu consiga entender, saber a que ele se refere, né? E isso é o essencial, né? Vi a tus padres, los vi en la escuela. Formas de los pronombres de objeto directo. Eu vou lendo em espanhol e vou traduzindo, tá? Quando já hemos hablado antes de este complemento, para não repetir, usamos os pronombres de objeto directo. Estes pronombres têm formas diferentes para cada persona verbal. O que é que ele diz aqui? Quando já falamos anteriormente desse complemento, né, de algo, para não repetir, para evitar repetição, usamos os pronomes de objeto direto. Estes pronomes têm formas diferentes para cada pessoa. O que ele está dizendo aqui é o que a gente acabou de fazer. Vi a tus padres. Los vi en la escuela. Eu usei o los para não ter que falar tus padres novamente. Para evitar a repetição de tus padres. Vi a tus padres, né? Vi a tus padres en la escuela. Não tem necessidade. Usei um pronome. Los vi en la escuela. Aí repare que tem uma concordância, né? Eu usei los porque padres é masculino plural. Tus padres, eles, os teus pais. Tem uma concordância, que é o que se fala aqui
e se mostra para vocês. Se esse complemento direto estiver em primeira pessoa, o pronome seria me. Em segunda pessoa, o pronome seria te. Em terceira, que é ele, eja e os te, para uma coisa ou uma pessoa de gênero masculino, seria lo. Tu padre, lo vi. Para uma coisa ou pessoa feminino, seria lá. Tu madre, vi a tu madre. Lá vi en la escuela, né? Se for nosotros, o pronome é nos. Se for vosotros, os. Se for terceira pessoa, ellos, ellas ou ustedes, o que acontece? Para coisas ou pessoas masculinas, los. E para coisas ou pessoas femininas, las. Então, o que eu grifei aqui com o meu marca-texto são os pronomes de objeto direto. Para que é que servem? Para substituir o objeto, o complemento direto de uma oração. Algo que já foi mencionado, eu já falei sobre essa coisa ou sobre essa pessoa, e vou mencioná-la mais uma vez. Para evitar repetição, eu recorro a um pronome. É o que a gente está vendo aqui. Então, se for primeira pessoa, me, segunda pessoa, te, terceira pessoa, lo masculino, lá feminino. Nosotros, nos, vosotros, os, e no plural, se for ellos, los, ellas, las, né? No caso do usted e do ustedes, a gente vai ver se é masculino ou se é feminino a quem se refere, né? Que seria o você e o vocês do espanhol. A gente vai ver essas coisas na prática. A gente vai ver essas coisas dentro dos textos. E aí vai ficando mais claro para a gente o uso, a função, a identificação desses pronomes. Aqui eu tenho um texto onde eu mostro para vocês repetição. Aqui, no caso, é a repetição do substantivo caça. Está vendo que o texto tem umas palavras destacadas em vermelho, que na verdade é a mesma, caça? Acompanhe comigo a leitura desse texto. E veja como fica estranho, como fica cansativo, feio, a repetição da palavra casa. Eu comprei uma casa. Comprei la casa em um barrio bien ubicado. Vi la casa em um anúncio del periódico. Conocí la casa el sábado. Imaginei la casa em mis sueños. Paguei la casa al contado. Está vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes eu repeti a palavra caça. Não é estranho? Para dizer o mínimo? Não fica feio, né? Eu poderia usar um pronome para substituir casa. Casa é um substantivo feminino, singular, e aí tem uma coincidência, que o pronome vai ter a mesma forma do artigo. Ó, o que é que eu comento aqui? La repetición del término casa causa molestia y deja la conversa repetitiva, cansada, aburrida. Traduzo. A repetição do termo la casa causa incômodo. Moléstia quer dizer incômodo. Molestar em espanhol é incomodar. E deixa a conversa repetitiva, cansada, chata. Aburrida quer dizer chata. La lengua posee elementos que pueden sustituir estos términos, haciendo con que la conversa sea más rápida e menos cansada. A língua possui elementos que podem substituir estes termos, fazendo com que a conversa seja mais rápida e menos cansativa. Os elementos que substituem complementos de verbos são chamados os pronombres complementos. Os elementos que substituem os complementos dos verbos são chamados de pronomes complementos. Esse mesmo texto que você acabou de ver aqui agora, ele está escrito aqui no final, onde eu usei pronome para substituir a palavra caça.
e assim evitar a repetição. Acompanhe. Eu comprei uma casa em um bairro bem ubicado. Bem ubicado quer dizer bem localizado. Eu comprei uma casa num bairro bem localizado. Lá vi em um anúncio do periódico. Esse lá se refere a quê? A casa. Em espanhol, não tem problema iniciar a frase com pronome oblíquo, né? Eu diria, eu a vi, né, em um anúncio do jornal. Periódico quer dizer jornal. La vi em um anúncio del periódico. E la imaginei em mis sueños. La conocí el sábado e la pagué al contado. O pronome se repete mais de uma vez. Mas não é mais suave do que ficar falando caça, caça, caça? Eu comprei uma casa em um bairro bem localizado. Eu a vi em um anúncio de jornal e a imaginei nos meus sonhos. Eu a conheci, né, no sábado e a paguei a casa em dinheiro. Al contado quer dizer em dinheiro, né? Beleza. Esse texto é para mostrar para vocês o uso do complemento direto. Se você pegar esse texto, ler e tranquilamente, automaticamente, você consegue perceber que esse lá está se referindo à casa, pronto. A gente atingiu o nosso objetivo, tá? Aqui eu trago os pronomes de complemento direto. São os mesmos pronomes que você viu anteriormente. Tá só mais organizadinho dentro de um quadro, tá? Tá só mais organizado dentro de um quadro, né? Então aqui só para a gente enfatizar. Se o objeto direto for primeira pessoa, o pronome que substitui é me. Segunda pessoa, te. Terceira pessoa, lo masculino, lá feminino. A gente vai ter alguns exercícios sobre esse conteúdo, e aí vocês vão ver que eu trabalhei bastante a terceira pessoa, né? Lo, lá. Por quê? Porque os textos que a gente lê, geralmente são falando de alguém, sobre alguém, então em terceira pessoa. São textos de jornal, revista, né? Então, notícia, né? Jornal. A gente vai ter bastante exemplo aqui em terceira pessoa. Nosotros, nos, vosotros, os, e a terceira pessoa, masculino, né? Los, feminino, las, tá? Então eu coloquei até aqui uma setinha para fora para destacar a terceira pessoa, lo, lá, los e las. Olha, coincidentemente, tem a mesma forma dos artigos. É igual a forma. Porém, a função é diferente. Porque, em espanhol, artigo serve para acompanhar substantivo. Os pronomes oblíquos vão estar acompanhados de verbos. É o caso, por exemplo, dessa primeira questão. Eu vou responder aqui com vocês, para que vocês vejam, que vocês acompanhem, essas primeiras questões. E aí eu vou deixar vocês fazerem as que vêm na sequência, tá? Veja só. Marque a melhor opção para substituir, né, o complemento direto. Para a substituição do complemento direto. Alguém faz uma pergunta. E quem responde, para evitar repetição, usa pronome de objeto direto. Veja a pergunta da primeira frase. Tu lês el periódico todos os dias? É o verbo ler. Ler o quê? O jornal, todos os dias. Jornal é um substantivo masculino singular. O pronome de objeto direto para substituí-lo é lo. A gente vai usar os pronomes, por enquanto,
por enquanto, antes dos verbos. Então, quem responde no lugar de repetir periódico, usa pronome. Fica, portanto, se, lo, leu. Sim, lo leu. Lo o quê? Ele periódico. É só isso. Por que não pode ser los? Porque é plural. Periódico é singular. Por que não pode ser lê? Porque aqui é de complemento indireto. A gente vai conhecer semana que vem. E não pode ser las porque é feminino plural. E periódico é masculino singular. A mesma coisa vai acontecer na segunda questão. Preparas la comida por la noche? Preparas, do verbo preparar. O quê? La comida. Esse é o complemento direto. Feminino singular, o pronome vai ser la. Quem responde a pergunta, para não repetir comida, usa o pronome. Tá aqui, ó. La preparo. Se, la preparo. Tem uma repetição aí de letra C duas vezes, né? C, C, D, D. Mas, enfim, a gente entende, né? Se, deixa eu tirar daqui. La preparo. Por que não pode ser las? Porque comida está no singular. Lo é masculino. E le é pronome de complemento indireto. Agora, veja. La comida. Esse lá é um artigo. Está acompanhado de substantivo. Esse lá é pronome. Tem a mesma forma, né? Mas são coisas diferentes. Beleza? Então, a gente vai tentar responder também, né? Questão 3 e questão 4. Vou pedir para o Daniel, né? Marcar para vocês 1 minuto para que vocês tentem. Daniel, por favor, um minuto. Ok. Então, vamos lá, né? Para que vocês tentassem responder. Veja a pergunta. Tomas jugo de naranja en las mañanas? O verbo é o verbo tomar. Tomas o quê? Jugo de naranja. Suco de laranja. Masculino, singular, o pronome seria lo. Então, se lo tomo. Né? Não é plural masculino, não é feminino, né? E tampouco plural feminino, né? Lo tomo. Mesmo raciocínio vale para a quarta. Abres, é o verbo abrir. Abres las ventanas del salón de clase. Las ventanas são as janelas. Feminino plural, né? No caso do plural feminino, las tem a coincidência do pronome ter a mesma forma do artigo. Então, é só procurar. Se las abro. Las o quê? Las ventanas.
del salón, tá? Feminino plural. É isso. É assim simples. Outro modelo de questão. Aqui é parecido com a anterior, só que a gente vai aqui escrever. Não tem a resposta aqui, né? Na anterior a questão era objetiva, trazia a resposta, aqui não. Mas é o mesmo raciocínio. ¿Has puesto los zapatos en el armario? É uma pergunta. Deixa só eu corrigir. Só um minuto. A, né? Aqui é para ser B, C, D e letra E. Pronto, era só isso aí. Cada alternativa é um diálogo. ¿Has puesto los zapatos en el armario? Quem responde vai usar pronome para substituir o complemento direto, que é los zapatos. Ah, tá. Então vamos lá. Pronto, pronto. Resolvido aqui o som, né? Então tá aqui os pronomes de complemento direto. Repetindo, são pequenos diálogos, né? Onde na resposta vai se usar complemento, pronome de complemento direto. ¿Has puesto los zapatos en el armario? Colocaste os sapatos no armário? Aí a pessoa vai responder, ó, no los he puesto. O los se refere a sapatos. Aqui, na resposta é pronome. Lá em cima, los sapatos é artigo. Não os coloquei. Não os coloquei. Os o quê? Os sapatos, tá? Beleza? O que é que eu vou fazer? Vou fazer como eu fiz anteriormente. Vou marcar 1 minuto para que você tente aí responder o exercício. A gente aprende na prática, tá? Daniel, a gente vai dar 1 minuto. Mais 1 minuto. Ok, vamos lá. Letra B. Mesmo raciocínio que a gente estava usando para responder as anteriores. Identifica o complemento, né? E substitui por pronome. Preparas la merienda. O verbo é o verbo preparar. O complemento é la merienda. Merienda é merenda.
é feminino singular, o pronome vai ser lá, né? Quando a gente fala de algo, fala de alguém, é terceira pessoa, né? Tem terceira pessoa singular e terceira pessoa plural. Então, ó, se lá preparo. Viste la entrevista em la tele. Viste é do verbo ver, viste, né? La entrevista em la tele, né? Qual é o complemento do verbo? La entrevista. Feminino singular, pronome para substituir, la. Repare que quem responde essa pergunta usa pronome para não repetir entrevista. E diz si, yo la vi. Sim, eu a vi, né? Eu a vi. No caso lá, la vi, a entrevista, tá? Isso é uma coisa muito comum em espanhol. Eles usam muito pronome oblíquo no dia a dia deles, né? Para falar, para escrever. Limpiaste las maletas antes del viaje? Limpaste as maletas antes da viagem? Viagem em espanhol é masculino, né? El viaje. Toda palavra terminada em AJE é masculina. Las maletas é feminino, plural. O pronome vai ser las. Vai ficar si yo las limpié. Si yo las limpié. E a letra E. Llevaste a los niños al club. O verbo é o verbo levar. Levaste o quê? Os garotos, os meninos ao clube. Los niños, os garotos, masculino plural. Pronome los. No, yo los llevé a la playa. Tá? Los llevé a la playa. Repare que a gente está fazendo alguns exercícios. Estamos usando os pronomes de objeto direto, né? Para substituir os complementos do verbo. Aí a gente vai aos poucos aumentando, né, aqui o nível do exercício, tá? Então, bora para frente. Tem mais. Ó, aqui já é uma questão mais incrementada. Ele diz assim: reescreva as frases substituindo o que está destacado. Lo subrayado quer dizer o que está sublinhado, né? Subrajar é sublinhar. Por lo, los, la ou las, ou seja, pronome de objeto direto. Os pronomes oblíquos, os pronomes de objeto direto e indireto, eles podem aparecer em espanhol de duas formas. Ou antes do verbo, né, principal, o verbo do qual ele é complemento, ou depois do verbo, tá? Que seria o caso da letra E, desse exercício. Então, eu vou dar um tempo para que vocês tentem responder, mas não se preocupem com a letra E, porque a letra E, o uso do pronome depois do verbo, é algo que a gente vai conhecer na terceira aula sobre esse conteúdo. Vai ter a aula da semana que vem, que eu vou falar de complemento indireto. E aí, na aula seguinte, né, a gente vai conhecer, né, verbo com dois complementos, pronome depois do verbo. Então, a letra E não precisa se preocupar. Mas como é que funciona aqui? Qual é a dinâmica? Diz assim na letra A: por favor, no dejes la lâmpada encendida. Não deixes a lâmpada acesa, né? O verbo é o verbo deixar. Deixar o quê? La lâmpada é feminino singular. Eu sei que o pronome que eu vou usar é lá. E eu vou posicioná-lo antes do verbo. Vai ficar, portanto, por favor, no la dejes. Aí podia ter a palavra encendida, né? Encendida. Vamos tentar? A letra E, vocês não precisam responder. As outras sim. Como é maior, eu vou marcar mais tempo. Daniel vai marcar dessa vez, Daniel?
dois minutos. Então, como é que a gente iria fazer, né? Qual é a expectativa? Conhecemos o proprietário desta empresa. O proprietário dessa empresa. Estou falando de alguém, masculino, singular. Pronome seria lo. Você traz o pronome para antes do verbo. Então, ó, lo conhecemos. Repito, em espanhol não é errado iniciar a frase com pronome oblíquo. Não tem problema algum. C. Não veio por aqui a tua família. Tua família. Feminino singular, lá. Aí eu vou trazer para antes do verbo. Vai ficar não la veio por aqui. Foi um espirro, pessoal, que eu tentei segurar e não consegui. Letra D. La policía, a polícia, deteve a todos los aficionados. Los aficionados são fanáticos, a todos os fanáticos, né? Tipo, torcedor, algo assim, né? Masculino plural, pronome los, para antes do verbo. La policía los detuvo. A letra E, eu disse para vocês que não precisava responder. Eu vou responder e vou explicar o que é que está acontecendo aqui. E a gente vai trabalhar isso na terceira aula, como eu falei. Na terceira aula sobre esse assunto, a gente vai trabalhar isso aqui especificamente. Olha o que ele fala. Déjame tu bolígrafo um momento, por favor. Esse déjame é verbo no imperativo, né? Tipo deixe, deixe-me. Esse me é para mim. Em espanhol, igual ao português, quando o verbo está no imperativo, imperativo é uma ordem, um pedido, né? Depende do tom, do uso, né? Quando o verbo está no imperativo afirmativo, o pronome deve ir depois do verbo. Em português é igual, português e espanhol. Em português a gente usa um hífen. Quando eu digo beija-me, beija-me, o me ali, a gente usa um hífen. Em espanhol, eles juntam ao verbo,
formando com o verbo uma única palavra. Então, deja é verbo no imperativo, o me é pronome. Tu bolígrafo, que é o que eu vou substituir por lo. Bolígrafo quer dizer caneta. Em espanhol é uma palavra masculina. Déjame tu bolígrafo um momento, por favor. Então, eu vou pegar esse pronome e juntar aqui no final da palavra. Vai ficar déjamelo um momento, por favor. Deja é o verbo, me para mim, lo se refere a bolígrafo, que significa caneta, é uma palavra masculina. Déjamelo um momento. Letra F. Enviou uma carta a seus familiares. Uma carta eu substituo por lá, trago para antes do verbo. Lá enviou a seus familiares. E quero que me traigas las flores. O verbo aí, ó, traigas, está no presente do subjuntivo. Que tu traigas. Que eu traiga, que tu traigas, né? Que tu tragas, né? De trazer. Então, quero que me, para mim, traigas las flores. Las flores eu vou substituir por las. Vou trazer esse pronome para antes do verbo. Vai ficar quero que me, para mim, as flores, traigas, né? Que me las traigas. Isso que você está vendo aqui na última frase, me las traigas, me lo digas, né? Isso é muito comum em espanhol, muito. Bom, a gente vai para uma sequência de exercícios aqui agora. São questões de marcar, tá? E aí eu vou deixar que vocês tentem. Essa é a questão 5. É naquele mesmo modelo do começo. Tem uma pergunta, quem responde usa pronome oblíquo para substituir o complemento do verbo, tá? Aqui a gente marca, Daniel, 1 minuto. Então, pessoal, compraste as entradas para o partido. O complemento do verbo, né? Compraste, comprou, né? É las entradas. Pronome para substituir, las. Então, ó, se las comprei, né? Essa é a quinta questão. Responde ela, letra A, não, letra D, de 2. Não pode ser los porque é masculino plural. Não pode ser lá porque é singular. Não pode ser lo porque é masculino. E não pode ser se porque não se usa esse se assim. A gente vai aprender depois a usar esse se. Também lá para a terceira aula. Igualmente, a gente vai fazer na sexta questão. Viste a Juan esta manhã, né? A gente vai marcar 1 minuto, Daniel.
Vamos lá. Viste a Juan esta manhã? O verbo é o verbo ver. Quem? A Juan. Masculino singular. Pronome que a gente usa é lo. Então, quem responde essa pergunta não vai repetir a Juan. Vai usar um pronome para se referir a ele. E aí vai ficar si, lo. Ah, não é sim. A única alternativa onde tem um lo é aqui na letra A. No, não lo vi. Não pode ser los, porque é plural. Juan é uma pessoa só. Não é feminino. Aqui está repetido igual a letra B. E esse C não serve para isso. Então, essa é a sexta questão. E responde ela a letra A. Questão 7. Mesmo raciocínio. A gente vai marcar também 1 minuto, Daniel. Questão 7. Llevas los niños al club? É uma pergunta, né? Deixa eu arrumar esse verbo aqui, ó. Para ficar com mais sentido a frase. Llevaste. É uma frase que eu já usei aqui hoje, tá? Llevaste los niños al club? Levaste os meninos, as crianças ao clube, né? Los niños, eu vou substituir por los. Onde é que eu tenho um los aqui? Entre A, B, C, D, E? Na letra B. No, los llevé, tem um acentinho aqui. A la playa, tá? Fazendo a devida concordância. Essa é a sétima questão. Responde ela a letra B. Pronto. Chegamos na parte de interpretação de texto. Compromisso. Na próxima semana, a gente inicia pela interpretação, tá? E aí depois se pega com a gramática. Para a gente poder trabalhar as duas coisas, né? Trabalhar as duas coisas, tá bem? Então, sempre que eu, de repente, terminar trabalhando um pouco mais de gramática, na aula seguinte eu vou inverter. Começo com interpretação, que é o que a gente vai fazer na semana que vem. Vamos ver o que a gente tem aqui. Olhe, vocês que acompanham essas aulas pelo canal Educação, vocês já estão acostumados a me verem iniciar interpretação de texto pela questão. Porque não sei se normalmente, mas geralmente, eu vou falar assim, tirar normal, as pessoas começam pelo texto e depois vão para a questão. A minha dica é, começa pela questão. Leia pelo menos o enunciado. Porque às vezes o enunciado é um comentário sobre o texto. Já me adianta o assunto que eu vou encontrar ali no texto. Agora lembre que esse momento de ler o enunciado ou ler a questão não é o momento de você escolher a resposta. Você não pode escolher a resposta agora porque você não leu o texto. Como é que você vai escolher a resposta de um texto que você não leu? Isso é chute. E chute a gente faz quando não sabe,
Ah, não sei de jeito nenhum, deixa eu ver aqui. Ou, sei lá, tá faltando pouco tempo para terminar a prova, eu tenho que entregar. Chuta. Não é proibido, não é ilegal, né? Chutar. Agora, uma coisa que você estudou, que você conhece, a gente está aqui o ano todinho trabalhando interpretação, espanhol, né? Você não vai responder a questão sem antes ler o texto. Repito, a gente lê a questão para ajudar na interpretação. Olha o que essa questão diz aqui. O jornal argentino Clarín informa que o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, encabeçou. Eu já sei que eu vou ler a notícia de um jornal chamado Clarín, um jornal argentino. E a questão quer saber o que foi que o presidente do Egito encabeçou. Que outra palavra eu poderia usar no lugar de comandou, cabeçar, comandar, né? Ele comandou o quê? Ele encabeçou o quê? A letra A fala assim: a parada militar durante a maior festa cívica do seu país. Então eu vou ler para saber se foi uma parada militar. B. A inauguração de uma obra faraônica que seu país construiu em poucos anos. Então eu vou ler para saber se foi a inauguração de uma obra faraônica construída em poucos anos. Letra C. A inauguração da ampliação do canal de Suez, visto pelo governo como renascimento econômico do país. Vou ler para saber se ele encabeçou a inauguração da ampliação do canal, né, do canal de Suez. É a segunda vez que aparece a palavra inauguração, tá? Letra A, letra B. D. A ampliação de uma via natural de navegação. Muito importante para o comércio regional e global. E letra E. A inauguração de um novo corredor bioceânico. Aí eu vou ler para saber se é a inauguração de um novo corredor bioceânico, essencial para a recuperação, para recuperar a grandeza egípcia. Aparece mais uma vez a palavra inauguração. Aparece na letra B, na letra C, na letra E. O que é que isso significa dizer? Que o texto pode estar falando realmente da inauguração de algo, ou não. Se for não, eu já descarto 3. Se for sim, a resposta vai estar por aí. Porque ninguém ia repetir inauguração, inauguração, inauguração à toa. Ou é para descartar, ou é para escolher entre elas. Concordam comigo? Mas eu só posso escolher depois que eu fizer a leitura do texto. Tá? Então a gente já vai para a leitura com essa ideia, né? Veja o texto. Olha o título. É uma notícia de jornal. Manchete de notícia de jornal, geralmente, eu digo geralmente porque depende ali também de qual é a notícia, às vezes o cara quer chamar a atenção, né? Mas geralmente é o quê? O título vai anteceder a notícia. O título vai antecipar um pouco daquilo que a gente vai ler. Para que seja uma notícia, tem que ter ocorrido algo, um fato, né? Olha o título. Los egipcios estrenan su nuevo canal de Suez y buscan recuperar la grandeza del passado. Terceiro ano manhã, onde nós estamos agora, né? Os egípcios inauguram o seu novo canal. Tá falando de um canal. Canal, tipo o canal do Panamá. Sabe o canal do Panamá?
né, que é uma obra do homem para fazer com que um oceano se encontre com outro para diminuir, na verdade, né, percurso, enfim. Os egípcios estreiam seu novo canal de Suez e procuram recuperar a grandeza do passado. Você pode fazer um print do texto e tentar responder ele e conferir na próxima semana, porque a gente já vai terminando, né? O dia de hoje, a aula de hoje já vai acabando, tá? Então, na próxima semana a gente já começa aqui. Você pode tentar responder a questão, seria muito interessante, fica como uma tarefinha aí, né, de casa. Muchísimas gracias por la atención. Hasta la próxima semana. Nos vemos.